Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinange, professor de Informática e Tecnologia da Informação, e na aula de hoje nós resolveremos aí 5 questões sobre o assunto de Windows, arquivos e pastas, que foi o nosso último vídeo sobre aula teórica. Então eu vou deixar o link aqui no card para que você possa assistir a aula teórica se você ainda não assistiu. Então antes de você resolver as 5 questões, assiste lá as aulas teóricas e depois volta aqui para a gente resolver as 5 questões, ok? Tudo isso aí depois da vinheta. Muito bem, então, antes da gente começar, eu só gostaria de pedir aquela sua ajuda, que você clicasse aí no botão de gostei se você está curtindo essa aula. Deixe aí nos comentários sugestões de vídeos e aulas que você gostaria de saber, para que nós possamos fazer mais conteúdo e trazer mais conteúdo aqui para o canal, beleza? Bom, compartilhe esse vídeo e também, se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Vamos lá para os slides e vamos resolver aí, então, essas 5 questões de Windows, arquivos e pastas. Muito bem, vamos lá então, pessoal. Vamos começar aí a resolver essas 5 questões. Questão de número 1, FGV 2020, uma questão bem recente. No Windows 10 é vedado o uso de certos caracteres no nome de um arquivo ou de pastas. Sabendo disso, o nome de um arquivo que não seria aceito é... Bom, para a gente começar, galera, a resolver essa questão aqui, né, é necessário primeiramente que a gente resolva, né, que a gente lembre daquele mnemônicozinho, né, que é o que é proibido. Então a gente sabe, né, muito bem que o que é proibido é o tal do baseado, né? Então eu vou até desenhar aí e vai aparecer aí na sua tela. É o tal do só que é o baseado com i, baseado, tá? Então é o baseado. E aí depois é necessário que a gente lembre o que é esse tal de baseado. Então baseados são as barras, né? Nós temos lá as 3 barras, nós temos as aspas, nós temos as setas, ou também sinal de maior e sinal de menor e sinal de maior. Nós temos a interrogação, nós temos o asterisco e nós temos o 2 pontos. Então, observando aqui, né, pessoal, se a gente for observar, na letra A gente não encontra nenhum deles. Na letra B também não, na letra C também não, na letra D também não. E na letra E nós encontramos aqui o tal do asterisco, que é o nosso gabarito aí. Então, questão de número 1, gabarito letra E de elefante. Muito bem, próxima questão, vamos lá. VUNESP 2017, no sistema operacional Windows, em sua configuração padrão, os nomes dos arquivos ou pastas seguem algumas regras, sobre as quais é correto afirmar que... Vamos lá, vamos analisar cada uma das questões. O tamanho máximo de caracteres que podem ser utilizados no Windows 10 inclui o nome do arquivo e do seu caminho. Bom, então ele está dizendo que o tamanho máximo ele inclui o caminho, né, que é desde lá dos C2 pontos, barra, barra, tal, até o nome do arquivo. Né? Até, então, barra aqui de novo, e aula, sei lá, aula.pdf. Será que é isso? Vamos deixar essa daí aqui em aberto e vamos analisar as próximas. O nome do arquivo no Windows 10 não pode ter caracteres como, né, que são aqueles caracteres proibidos, né, que são os nossos baseados, que é o tal do baseado. Mas a sua extensão pode incluí-los. Claro que não. Né? A extensão não pode incluir nenhum desses aí, não. Tá? Nem a pasta, nem o nome e nem a extensão, muito menos a extensão. O nome dos arquivos podem ter até 128 caracteres. Não, pessoal, nós vimos na aula passada que até 256, tá? E não é o nome, e sim incluindo lá o caminho e o nome. Ok? Então, letra D. Caracteres como podem ser utilizados no Windows 10. Não, pessoal, eles não podem ser utilizados, tá? Eles não podem ser utilizados. E letra E, o nome dos arquivos do Windows 10 não pode ter caracteres como tal, mas o seu caminho pode incluí-los. Não, o caminho também não pode incluí-los. Então, por isso, pessoal, nós ficamos aí com a letra A, né? Então, ela diz que o tamanho máximo dos caracteres no Windows 10 inclui o nome do arquivo e do seu caminho. Sim, desde lá de o diretório raiz até a extensão desse arquivo, né, que está incluso aqui no nome do arquivo. Beleza? Então, questão de número 2, gabarito letra A. Questão de número 3. Vamos lá.
O disco de um computador no qual está instalado o Windows 7 em sua configuração padrão possui duas pastas chamadas pasta 1, então nós temos lá a pasta 1, e ele tem também a pasta 2. Ok? Tem dois arquivos, então denominados aqui. Então, dentro da pasta 1, tem dois arquivos. Lá, o arquivo 1.txt e o arquivo 2.gif. Arquivo 2.gif. A pasta 2 também tem dois arquivos, denominados arquivo 3.gif. Eu vou colocar aqui arq3.gif. E também arquivo 4.xls. Então, tem lá o arq4.xls. Ok. Se o usuário estiver utilizando o programa Windows Explorer, né? Galera, toma muito cuidado, tá? Que o Windows Explorer, esse tal Windows Explorer aqui, no Windows 10, ele passou a ser chamado Explorador de Arquivos. Explorador de Arquivos. Tá? Só toma cuidado aí com esse detalhe. Muito bem. Para visualizar os arquivos da pasta 2. Então, ele abriu aqui na pasta 2. Clicar com o botão principal esquerdo, então ele selecionou aqui o arquivo 3, né? Selecionou o arquivo 3, e aí ele arrastou esse arquivo para a pasta 1. Então ele pegou esse arquivo aqui, ó, e arrastou, deixou ele aqui, né? Vamos lá, o arquivo vai ser copiado para a pasta 1? Não, pessoal, por que ele não vai ser copiado? Porque aqui não são unidades distintas, tá? Apesar de serem pastas e serem diretórios distintos, ele não diz nada aqui a respeito sobre unidades. Então, eu posso sim considerar que esses arquivos eles estão ali na mesma, na mesma unidade, né? Na mesma pasta, ou melhor, na mesma unidade de rede ali, na mesma letra, né? Digamos assim, dentro ali dos C2 pontos, ok? Muito bem. Ele será movido? Sim, com certeza. Tá? Ele vai ser movido porque eles estão dentro da mesma unidade. E aí depois as outras ficam bem tranquilas. Né? Ele não será unido, ele não será compactado e ele também não será apagado. Ok? Então, questão de número 3, gabarito aí, letra B. Questão de número 4. Em um computador com Windows 10, em português, um usuário possui duas janelas do explorador de arquivos abertas, uma ao lado da outra. Então, ele tem lá uma ao lado da outra, duas janelas, ele não falou qual. Na primeira janela estão listados os arquivos de um pendrive. Então, uma unidade E, nós temos um E2 pontos. E temos aqui alguns arquivinhos. E na outra, uma pasta do HD na unidade C. Então, nessa pasta aqui nós temos a unidade C. Agora, ao arrastar um arquivo do pendrive para o HD, então eu vou pegar um desses arquivos aqui e vou arrastar para cá. Então, como nós estamos aqui, pessoal, entre unidades diferentes, tá? Unidades diferentes. Quando eu pegar esse cara aqui e arrastar para cá, vai acontecer o quê? Como nós vimos lá na aula passada, né, este arquivo ele vai ser copiado. Tá? Ele será copiado. Então, vamos ver aí. Ele será apenas copiado? Sim, ele vai ser apenas copiado. Por que ele não vai ser movido? Ele não vai ser movido porque eles estão entre unidades diferentes. Ele não será apagado, ele não será compactado e também não será enviado para a lixeira. Então, questão de número 4, gabarito aí, letra A. E para a gente finalizar, aquela nossa questãozinha derradeira, nossa última questão. Em um computador com o sistema operacional Windows, o usuário encontrou os seguintes arquivos: a.pdf, a cópia PDF e a1.pdf. Então, galera, vamos lá. a.pdf, né? Ele achou lá o a.pdf, achou o a-cópia.pdf. Aqui é uma questão um pouquinho delicada, né? E o A1PDF. Pessoal, qual que é o arquivo aqui que eu posso afirmar que um é cópia do outro? Tá? Eu posso com certeza afirmar que este arquivo aqui, tá, é cópia deste. Quando você baixa, pessoal, quando você faz o download lá de um arquivo da internet, né, e você já tem aquele arquivo na mesma pasta, por exemplo, você baixou a aula.pdf. Quando você faz o download de um outro arquivo, ou do mesmo até, ele não recebe o nome de cópia, e sim de aula. Aula, aí ele coloca entre parênteses 1. Por exemplo, então quando você faz lá o download da aula, você foi lá e fez o download da aula PDF. Quando você baixar de novo isso aqui, pessoal, ele vai baixar aqui um arquivo chamado aula1.pdf.
Por quê? Quando você faz o download ali de um arquivo da internet, não tem como o computador saber se aqueles arquivos são o mesmo. Por isso que ele não coloca traço cópia, tá? Por mais que os arquivos sejam os mesmos. Mas não tem como saber. Por quê? Porque você pode baixar aula de matemática e pode baixar aula de português ou aula de informática, né? E aquele arquivo não tem como o computador saber se aquilo é uma cópia exata, tá? Mas quando você faz a operação Ctrl+C, Ctrl+V, aí sim o computador sabe que aquilo é uma cópia. Por isso que ele registra, né, aquele nome como traço cópia, ok? Então vamos dar uma analisada aí nas alternativas. Vamos lá, questão letra A. A.pdf e A1.pdf foram gerados a partir de 2 downloads consecutivos do mesmo site para uma mesma pasta. Sim, tá? Por quê? Esse aqui foi o primeiro a ser baixado e depois, como eu já tinha um arquivo com o mesmo nome e com a mesma extensão, ele colocou esse 1 aqui para representar isso, tá? Então o nosso gabarito aqui já é a letra A. Bom, vamos analisar aí o erro das outras. Vamos lá, letra B. Certamente todos os arquivos são diferentes. Não necessariamente, né? Porque o A-cópia é uma cópia do A.pdf, tá? Então, letra B não. Letra C. A.pdf apresentou defeito e A-cópia é uma cópia restaurada dele, gerada a partir de um recurso de restauração de arquivos do Windows. Também nada a ver, né? A gente tem, né, até o histórico de arquivos, que a gente pode, é um assunto que a gente pode trabalhar em outro momento, mas não, tá? A-cópia é uma cópia feita a partir ali de um Ctrl+C, Ctrl+V, ok? Letra D. A-cópia.pdf é gerado automaticamente a partir de A-pdf, quando a opção de backup do Windows se encontra ativada. Também não, pessoal, não é assim que funciona. Isso aqui se chama histórico de arquivos, tá? Isso aqui se chama histórico de arquivos, que é uma opção que você ativa lá no painel de controle, tá? Mas não tem nada a ver com isso, tá? E aí você consegue mexer lá nas propriedades. Aqui são 2 arquivos independentes que um foi gerado a partir do outro através de um Ctrl+C, Ctrl+V. Simples assim, ok? Bom, e para a gente finalizar, a letra E, A.pdf é uma versão original de um arquivo e A1.pdf é a versão compactada. Não, nada a ver, né? O que acontece aqui é que provavelmente um foi gerado aí de um download consecutivo. Então, nosso gabarito aí, pessoal, é a letra A, ok? Finalizamos aí mais uma aula. Eu vou deixar aí alguns vídeos para que você possa observar aqui, tá? Que você possa assistir e fazer aí uma maratona já dos vídeos de informática que nós temos aqui no canal. Agradeço a todos a presença de todos vocês. Desejo bons estudos, um abraço e até a próxima. Tchau!